Sabe, às vezes a gente encontra histórias muito antigas que parecem falar diretamente com a gente hoje. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. A gente vai pegar 4 textos de Gênesis, Salmos, Mateus e Provérbios e ver como eles se conectam para contar uma única e poderosa história. Uma jornada que começa no medo, passa pela luta e chega numa transformação que muda tudo. Vamos nessa? E o ponto de partida é esse aqui, uma emoção que todo mundo conhece, o medo. Mas não é um medinho qualquer, né? O texto fala em grande medo e angústia. É aquele tipo de medo que paralisa, que aperta o peito. É aqui que o motor da nossa história começa a gerar. E o homem, sentindo esse medo todo, é Jacó. A jornada dele não é uma viagem de férias, de jeito nenhum. É, na verdade, uma fuga. Uma fuga do passado, das consequências das próprias escolhas e, de forma bem imediata, uma fuga de um encontro que ele acredita que vai custar a própria vida. Para a gente entender o tamanho do aperto, vamos ver o que aconteceu. Primeiro, ele tem que fugir às escondidas do sogro. Depois, encara uma viagem longa, cheia de tensão, de volta para casa que não via há 20 anos. E aí, como se não bastasse, vem a notícia aterrorizante. O irmão dele, Esaú, aquele que ele enganou anos atrás, está vindo na direção dele, e com 400 homens. A situação não podia ser pior. E é nesse momento, no auge do pânico, que a gente vê a oração de Jacó. E não é nada bonito, nada poético. É uma oração crua, visceral, um pedido de socorro que vem do fundo da alma. Salva-me, pois tenho medo dele. Essa confissão, essa admissão do próprio terror é o que realmente dá o pontapé inicial na verdadeira jornada dele. Agora, vamos dar uma pequena pausa na história do Jacó para tentar sentir o que ele estava sentindo. Porque essa angústia dele não é única. A gente encontra um eco perfeito para ela lá nos Salmos, que é basicamente o livro de orações e lamentos do povo de Israel. Porque, veja bem, o medo que Jacó sentia do irmão era concreto, era uma ameaça física. Mas esse perigo externo, na verdade, só servia de espelho para uma luta muito maior que acontecia por dentro, uma sensação de completo abandono. E essa passagem do Salmo 113 captura isso perfeitamente. É a voz desse desespero. A pergunta aqui não é sobre um exército se aproximando, é sobre se sentir esquecido por Deus, sabe? A sensação de estar totalmente sozinho no escuro. É como se fosse a trilha sonora do que se passava na alma de Jacó naquele momento. Mas o mais incrível desse salmo é que ele não fica parado no desespero. Ele mostra um caminho para sair de lá. Começa com aquela pergunta angustiada, até quando? Que é o fundo do poço. Daí, a coisa muda para um pedido, uma ação. Olha para mim, me responde. E de forma surpreendente, termina com uma afirmação de fé, mas eu confio. É praticamente um mapa de como a alma pode viajar da escuridão de volta para a luz. Ok, então, se a jornada começa nesse lugar de medo e desespero, como é que se atravessa isso? Para responder, a gente vai buscar os ensinamentos de Mateus, que trazem os princípios, digamos, bem diretos e essenciais para essa travessia perigosa da transformação. E a primeira lição é essa, bem clara, não vai ser fácil, ninguém disse que seria. Uma transformação de verdade tem um preço. Exige coragem, exige um compromisso de verdade e, principalmente, exige a disposição de encarar aquilo que dá mais medo. E Mateus dá algumas coordenadas para essa jornada. Primeiro, a humildade de saber que os desafios virão. Segundo, a coragem de focar no que realmente importa, e não só nas ameaças físicas e passageiras. E por último, o grande paradoxo do crescimento, que para se encontrar de verdade, primeiro é preciso se perder. É preciso abrir mão do controle. E essa frase, aqui está o coração da coisa toda. É a ideia de que ficar se agarrando com unhas e dentes à nossa antiga identidade, ao nosso velho eu, na verdade impede que algo novo possa nascer. A verdadeira descoberta acontece na entrega, em perder a vida que a gente achava que queria para poder encontrar uma vida de verdade. Bom, mas se o caminho é tão difícil e o preço é tão alto, qual é a recompensa? Por que alguém faria essa jornada? Para entender isso, a gente vai até o livro de Provérbios, que pinta um quadro bem vivo do que espera quem chega ao final do caminho. Provérbios coloca as coisas num contraste bem claro. De um lado, você tem as recompensas que o mundo oferece: riqueza, status, ganhos materiais, coisas que, convenhamos, vêm e vão. Do outro lado, os frutos de uma sabedoria conquistada com muito esforço: paz, contentamento, um sentido de vida. E a imagem que o texto usa para isso é poderosa demais. Não é só um prêmio, é uma árvore da vida. Pensa nisso. Algo que nutre, que sustenta, que dá frutos o tempo todo.
É a diferença entre simplesmente ter coisas e se tornar alguém que tem uma fonte de vida dentro de si. Certo. Agora que a gente tem todas essas peças, o medo, a luta, a entrega e a recompensa, vamos voltar para o Jacó. Ele tá lá, sozinho, na beira do rio, esperando o dia amanhecer e o confronto com o irmão. É agora, é o clímax da história. E aqui vem a grande virada na trama. A batalha que vai definir a vida de Jacó não acontece contra Esaú. Acontece numa luta misteriosa, corpo a corpo, com um ser divino, um anjo, talvez o próprio Deus, que dura a noite inteirinha. A luta externa era só o aquecimento para a verdadeira batalha, a que aconteceu por dentro. E o resultado dessa luta é a própria definição de transformação. O nome dele muda. Ele entra na luta como Jacó, que significa algo como um enganador, o que agarra por trás. E ele sai como Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. A identidade dele é totalmente redefinida pela luta que ele enfrentou. Então, o ponto central é esse. Jacó sai da luta mancando, com uma marca física para sempre. Mas ele não sai derrotado. Ele sai abençoado. A própria luta que ele tanto temia se tornou a fonte da sua maior bênção e da sua nova identidade. E é assim que esses 4 textos diferentes se encaixam. A história de Jacó nos mostra a crise, o Salmo dá palavras para o nosso desespero, Mateus nos dá os princípios para a gente não desistir e Provérbios nos mostra qual é o prêmio. Juntos eles contam uma história só. A de que a transformação não acontece apesar da luta, ela acontece por causa da luta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Se a jornada de Jacó serve como um tipo de mapa, e se a luta é o que provoca a mudança, então a questão importante não é como evitar as lutas. A verdadeira pergunta é: para onde as grandes lutas da nossa vida podem, de fato, estar nos levando?